No extremo noroeste do Canadá, existe uma imensa faixa de terra onde a natureza permanece praticamente intocada. Com uma população menor que a de muitos bairros urbanos, os territórios do Noroeste escondem algo mais do que o isolamento geográfico. No coração dessa vastidão, o Vale Nahanni atrai a atenção há mais de um século, não somente por sua beleza exuberante, mas pelos mistérios que o cercam. Desde o início do século XX, o vale tem sido cenário de mortes em circunstâncias obscuras, desaparecimentos sem explicação e uma sequência de eventos que desafiam as investigações formais. Corpos decapitados, acampamentos destruídos e relatos de presenças estranhas tornaram esse local conhecido como o Vale dos Homens Sem Cabeça, um dos maiores enigmas não resolvidos da história canadense. Por que será que tantas pessoas nunca voltaram desse lugar? E, sobretudo, o que até hoje as autoridades não conseguem ou não querem explicar? Eu sou o Dionísio e hoje eu trouxe para vocês os mistérios que cercam o Vale Nahanni, que inclusive o fizeram ser conhecido como o Vale dos Homens Sem Cabeça. Eu sempre leio todos os comentários de vocês e um especial me deixou muito intrigado. Foi o Alex Pereira que me sugeriu fazer um vídeo sobre esse assunto. Eu confesso que eu não conhecia esse caso, e quanto mais eu lia sobre, mais decidido eu ficava de fazer um vídeo a respeito. Inclusive, esse caso me lembrou bastante do Passo da Dyatlov. Tem vídeo aqui no canal para você que não conhece, recomendo, viu? Alex, muito obrigado pela sua sugestão e, pessoal, vocês também podem enviar sugestões de caso aí nos comentários. Quem sabe eu não trago um vídeo a respeito do tema que você sugeriu. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like para fortalecer o canal. E se não é inscrito, por favor, considere se inscrever. Chega de delongas e vamos para o mistério. O extremo noroeste do Canadá esconde uma região vasta e inóspita, os Territórios do Noroeste. Essa região, embora extremamente extensa, é habitada por apenas 50 mil pessoas. Ok, mas o que torna essa informação tão impressionante assim? É que esse território chega a ser maior que a extensão de países como a Suíça, que tem por volta de 9 milhões de habitantes. Em outras palavras, trata-se de uma região quase completamente preservada da intervenção humana. No coração desses territórios encontra-se o Vale Nahanni. Transformado em Parque Nacional em 1976, não é nenhum exagero dizer que o vale é quase um santuário natural. Dotado de uma natureza exuberante, que é um espetáculo à parte, suas vastas florestas boreais abrigam uma rica variedade de espécies vegetais adaptadas ao clima rigoroso do norte. A fauna é igualmente impressionante. Lobos percorrem silenciosamente os vales, imponentes ursos pardos caçam nas margens dos rios, enquanto renas e carneiros atravessam as colinas rochosas com elegância. Além disso, abriga uma das cachoeiras mais impressionantes da América do Norte, as Cataratas da Virgínia, que chegam até quase o dobro de altura das Cataratas do Niágara. Mas, mesmo um lugar tão lindo assim, pode ser palco de um dos mistérios mais assombrosos e horripilantes da história, não só da América do Norte, mas do mundo. A história do vale começa há milênios, mais precisamente há 10 mil anos atrás, data em que a região era habitada pelo povo Dini, também denominados em alguns registros como povo Slave. Além dos Dini, conhecidos por seu temperamento mais pacífico, as tradições orais da região fazem constantes menções a um grupo misterioso, a tribo Narra. Segundo os relatos, esse povo habitava as montanhas e era temido por realizar ataques violentos contra os povoados da região. Reza a lenda que eram homens terríveis e selvagens. Seus olhos eram vermelhos, eram extremamente altos e peludos. E além disso, eram muito fortes, podendo retirar árvores do chão com raiz e tudo com as próprias mãos. Cansados das investidas, os Dini decidiram finalmente contra-atacar e enviaram batedores para localizar o acampamento dos Narra. Os batedores retornaram com a informação de onde os Narra estavam localizados e então um grupo de guerreiros foi reunido. Esperaram pacientemente até o anoitecer e, sob o manto da escuridão, cercaram silenciosamente o local. E é a partir daqui que, segundo a lenda, a misticidade a respeito desse lugar começa. Isso porque, quando os Dini chegaram às tendas e abriram as abas das barracas com rapidez e armas em punho, apenas encontraram o vazio. Um silêncio profundo reinava. As fogueiras ainda queimavam e os sacos de dormir estavam estirados, mas
não havia um único ser humano por perto além deles. A tribo Narra havia simplesmente sumido, deixando para trás seus abrigos, sua comida e seus suprimentos. Os Dini jamais souberam exatamente o que aconteceu com seus inimigos. Alguns dizem que eles simplesmente mudaram sua estratégia de sobrevivência e passaram a ficar escondidos. O que não faz muito sentido, afinal, por que deixaram para trás tudo aquilo que tinham? Outros acreditam que na verdade a tribo Narra fugiu, desesperados após terem sido aterrorizados por uma criatura do folclore local, o Ahila. Segundo as lendas do povo Dini, o Ahila é uma criatura mítica que habita as regiões remotas do norte, sobretudo no Vale Nahani. Descrito como um lobo gigantesco, de pelagem clara e aparência sobrenatural, ele é temido por sua ligação com mortes misteriosas e desaparecimentos inexplicáveis. Ao contrário dos lobos comuns, o Ahila vagueia sozinho e é visto como um espírito guardião ou entidade sobrenatural, possivelmente ligada a portais ocultos e aos segredos ancestrais das montanhas. Seria o Ahila apenas um mito criado na tentativa de explicar o inexplicável? Ou há algo real, concreto, por trás dessa figura lendária? Algo que os Narra viram e temeram tanto que preferiram desaparecer do que enfrentá-lo. O desaparecimento dos Narra nunca teve uma explicação conclusiva, mas não foi o último mistério que o Vale Nahani ofereceu ao mundo. Com o passar dos anos, conforme aventureiros e garimpeiros começaram a explorar a região em busca de ouro, relatos perturbadores começaram a surgir. Homens experientes desapareceram sem deixar vestígios, e alguns poucos dos que foram encontrados estavam mortos e decapitados. Esses eventos marcaram o início de uma sequência macabra que transformaria o vale em um dos lugares mais temidos e enigmáticos do Canadá. Para compreender a origem desse mistério, é preciso começar pelos irmãos Willie e Frank MacLeod. Criados em Fort Liard, uma remota comunidade na fronteira entre Yukon e os territórios do Noroeste, os dois irmãos cresceram em contato direto com caçadores e povos indígenas locais. Essa convivência fez com que eles se tornassem exímios rastreadores e sobrevivencialistas. Em 1900, um episódio incomum chamou a atenção. O indígena da região do Nahani apareceu em Fort Liard, usando trajes tradicionais e portando uma pequena bolsa. Ele parou em um posto comercial para comprar fumo e, de sua bolsa, retirou pepitas de ouro e as usou como pagamento, como se fossem simples pedras sem valor. Fred MacLeod, irmão de Willie e Frank, era o responsável por aquele posto e ficou muito intrigado com o gesto. Após muita conversa, conseguiu extrair do visitante uma vaga indicação sobre a origem do ouro. E adivinha só, era oriundo do Vale Nahani. Ele contou aos seus irmãos que ficaram muito empolgados com a notícia. É importante mencionar que nessa mesma época acontecia a Corrida do Ouro no Canadá, onde mais de 100 mil garimpeiros foram para a região de Klondike, em Yukon. Com todas as atenções voltadas para Yukon, era um oceano azul de oportunidades para que os irmãos tivessem acesso a todo o ouro que quisessem. A primeira incursão até chegou a render algum ouro. Não foi muito, mas foi suficiente para fazer uma corrente com pepitas e dar de presente a Fred, como agradecimento pela informação. Em janeiro do ano seguinte, Willie e Frank decidiram retornar ao vale, mas dessa vez levaram o irmão mais novo, Charlie MacLeod. Depois de uma jornada longa, utilizando trenós puxados por cães, trens e até barcos improvisados, eles finalmente conseguiram entrar no vale e chegaram ao chamado Flat River, um rio extremamente turbulento com corredeiras perigosas que corta o coração do Nahani. Resolveram parar na margem desse rio para acampar, montaram um acampamento e logo em seguida começaram a garimpar o rio. E não demorou muito para que encontrassem ouro, e muito ouro. Trabalharam noite e dia e logo seus recipientes estavam completamente cheios do metal dourado. Decidiram então voltar para casa, vender aquele ouro e retornar para buscar mais. Porém, logo no início da viagem de volta, o barco virou nas corredeiras e se despedaçou inteiro. Quase todos os equipamentos e suprimentos dos irmãos foram perdidos nas águas profundas do Flat River, inclusive o ouro que tinham conseguido. Apesar disso, os três conseguiram nadar até a margem com algumas ferramentas e, determinados, reconstruíram outro barco com madeira recuperada e de árvores da região. Retornaram ao local onde haviam encontrado o ouro pela primeira vez, mas não tiveram a mesma sorte. Não conseguiram encontrar uma pepita sequer. Decepcionados, decidiram ir embora no dia seguinte e conseguiram chegar são e salvos em casa. E, bem,
deviam ter aproveitado melhor essa oportunidade. Ao retornarem, os irmãos queriam voltar imediatamente ao vale para continuar a busca, mas estavam quebrados. Haviam gastado todas as suas economias na segunda expedição. Tentaram empréstimos com comerciantes locais, mas nenhum deles acreditaram nas suas histórias. Isso porque os irmãos não tinham uma reputação muito exemplar na região. É aí que surge a figura de Robert Weir, um engenheiro escocês que, ao ver a corrente de ouro que os irmãos tinham feito para Fred, se interessou pela história. Ele se propôs a financiar uma nova expedição com uma única condição, de que pudesse participar. Vamos fazer uma pequena pausa aqui para recapitular essa história. São muitos nomes aparecendo e isso pode causar uma certa confusão. Então vamos lá. Temos a figura de Fred McLeod, que após descobrir a informação de que haveria ouro no Vale Nahanni, contou a seus irmãos, Willie e Frank McLeod. Os três fizeram uma primeira expedição até o vale e conseguiram ouro. Pouco, mas conseguiram. Decidiram, portanto, fazer uma segunda expedição. Aqui surge a figura de Charlie McLeod, irmão mais novo de Fred, Willie e Frank, que substituiu Fred nessa segunda viagem. Agora, temos Robert Weir, um curioso que se interessou pela história do ouro e financiou a viagem dos irmãos com o intuito de também lucrar com esse plano. História recapitulada, podemos continuar. Na primavera de 1905, os três partiram. Charlie, dessa vez, não quis fazer parte da viagem. Depois do susto que tomou quase se afogando no rio, não quis correr esse risco novamente. E, um pequeno spoiler, ele foi bem esperto em tomar essa decisão. Eles não avisaram quanto tempo pretendiam ficar. Semanas se passaram e Charlie não se preocupou. Afinal, só para chegar até o vale demorava cerca de 2 meses. Mas os meses se tornaram anos e nenhuma notícia sobre os três surgiu. Foi somente em 1908 que Charlie organizou uma equipe com mais 4 pessoas para procurar seus irmãos e Robert. Depois de uma jornada difícil, eles seguiram até a nascente do rio Flat. Lá, entraram em um trecho chamado Second Canyon, que é o segundo dos 4 famosos canyons que tem no local. Essa parte era bem estreita e cercada por enormes penhascos de até 900 metros de altura. Foi aí que Charlie e sua equipe avistaram uma barraca escondida entre as árvores. E o que eles encontraram mudou o rumo da história do vale. Ao lado da barraca, 2 esqueletos foram encontrados. Um estava deitado de costas e o outro de bruços, com o braço estendido em direção a um rifle que estava encostado em uma árvore ali próximo, como se ainda tivesse tentado se defender nos seus últimos segundos de vida. O grupo de busca revistou a área e encontraram objetos pessoais nos bolsos e dentro da barraca que confirmaram que, de fato, eram os restos mortais de Willie e Frank. Mas essa é a parte mais bizarra. Os 2 estavam decapitados e seus crânios jamais foram encontrados. Quanto a Weir, nenhum sinal. Seu corpo nunca foi encontrado, embora meses depois um esqueleto parcial tenha sido achado mais adiante no rio, mas nunca se confirmou que de fato fosse Robert. Outra coisa intrigante foi uma mensagem esculpida em uma árvore próxima ao acampamento que dizia: "Encontramos uma boa jazida", o que fez surgir a lenda de que haviam encontrado uma mina de ouro, mas essa mina jamais foi encontrada. A polícia montada do Canadá foi chamada e iniciou-se uma investigação. A conclusão, segundo eles, foi de que os 3 sofreram um acidente, perderam suprimentos e morreram de inanição. Quanto às decapitações, deveriam ter sido obra de animais ou da própria decomposição dos corpos. Mas essa explicação nunca convenceu os habitantes locais. Até porque, como veremos, os irmãos não foram os únicos encontrados nessas mesmas condições. Após a trágica descoberta dos corpos decapitados dos irmãos McLeod, o medo se espalhou como fogo pelas regiões próximas ao Vale Nahanni. A população, assombrada pelos relatos, preferiu manter distância. Poucos estavam dispostos a arriscar suas vidas diante da possibilidade de se tornarem as próximas vítimas de um mistério jamais explicado. Mas, em 1913, 8 anos depois do caso dos irmãos McLeod, um homem decidiu enfrentar o desconhecido. Martin Georgeson, um experiente garimpeiro, não se deixou intimidar pelas histórias sombrias. Para ele, rumores de fantasmas, assassinatos e homens sem cabeça não passavam disso. Histórias. Ele acreditava que, onde há medo, pode haver fortuna. E estava determinado a extrair ouro daquele território que diziam ser amaldiçoado. Sozinho, Georgeson enfrentou a dura jornada até o interior do Vale Nahanni, subindo o traiçoeiro Flat River até alcançar um ponto cerca de 110 km acima da região do vale.
Lá, construiu uma cabana rústica de um cômodo e se preparou para passar o inverno. Seu plano era simples: sobreviver ao frio, minerar ouro e reencontrar seus parceiros no verão seguinte. Relatos indicam que ele teve sucesso. Jorgensen teria enviado cartas animadoras a seus colegas, informando que havia encontrado uma grande quantidade de ouro. Entusiasmados, os parceiros se prepararam para reencontrá-lo assim que o inverno passasse. Mas o verão chegou e Martin nunca apareceu. Após dias de espera sem qualquer sinal do amigo, os parceiros tomaram uma decisão e iriam até o vale verificar o que tinha acontecido. Atravessaram Flat River e foi então que encontraram a cena. Ou melhor, os escombros do que um dia foi a sua cabana. Totalmente queimada, a estrutura estava reduzida a cinzas. E ao lado dela, no chão enegrecido, os restos carbonizados de um corpo. Mais uma vez, sem a cabeça. A polícia foi chamada e iniciou uma investigação. No entanto, apesar da similaridade evidente com os casos dos irmãos MacLeod, os investigadores decidiram não estabelecer ligação entre os crimes. A explicação oficial? Martin teria morrido de causas indeterminadas e animais selvagens teriam levado a sua cabeça. Quando a morte de Jorgensen veio à tona, a reação pública foi intensa. As autoridades tentaram conter o pânico, insistindo que o caso não tinha relação com as mortes anteriores. Mas, para a população, era difícil aceitar tantas coincidências. E não terminou por aí. Em 1926, 2 lenhadores franceses desapareceram após se estabelecerem nas proximidades de onde Jorgensen acampou. Seus corpos só seriam encontrados anos depois, amarrados no alto de uma árvore, sem as cabeças. Quase 2 décadas mais tarde, um garimpeiro de Ontário chamado Ernest Savard foi encontrado morto dentro do saco de dormir, também decapitado. No mesmo período, um caçador chamado John O'Brien foi localizado congelado em uma clareira próxima. Sentado, com um fósforo ainda entre seus dedos, como se estivesse prestes a acender uma fogueira. Seu corpo parecia haver congelado subitamente. Ele aparentava estar confortável na posição que foi encontrado. E uma parte do seu corpo estava faltando. Sua cabeça. Abrindo um pequeno parêntese, quanto a O'Brien, as fontes que pesquisei se dividem a respeito da sua decapitação ou não. Alguns dizem que a sua cabeça ainda estava no corpo, enquanto outros dizem que ele foi decapitado. Mas a sua morte, com decapitação ou não, já é intrigante por si só. Apesar das semelhanças com ocorrências anteriores da região, novamente as autoridades mantiveram a posição de que se tratavam de acidentes, sem nenhuma relação entre si. Essas mortes não são as únicas histórias macabras a respeito desse vale. A verdade é que, além das decapitações, muitos outros indivíduos simplesmente desapareceram nessas terras, sem deixar nenhum sinal para trás. A estimativa é que cerca de 44 pessoas tenham sumido em circunstâncias misteriosas no Vale dos Homens Sem Cabeça. Mas 2 desses desaparecimentos merecem destaque: o de Annie Lofford e o de John Patterson. Em 1926, durante uma expedição de caça nas proximidades do Flat River, uma jovem chamada Annie Lofford desapareceu em circunstâncias misteriosas. Ela fazia parte de um pequeno grupo que acampava na região. Tudo parecia normal até a manhã seguinte, quando o grupo percebeu que Annie havia sumido durante a noite sem deixar qualquer rastro. Buscas intensas foram realizadas nas redondezas, mas não se encontrou nenhum vestígio. Annie simplesmente desapareceu na floresta. O caso parecia fadado ao esquecimento até que, meses depois, um novo elemento surgiu. Um índio da região, conhecido por Big Charlie, que também acampava na área naquela mesma noite, procurou a polícia após ouvir sobre o desaparecimento. Seu relato trouxe uma possível e perturbadora pista. Charlie afirmou ter sido acordado por sons incomuns, pedras rolando pela encosta em direção ao rio. Ao espiar da barraca, viu uma figura feminina, nua, de pele muito clara, movendo-se de forma incomum, apoiada nas mãos e nos pés em 4 apoios como se fosse um animal. Segundo ele, a figura parou por um momento, olhou diretamente em sua direção e seu rosto apresentava uma expressão que ele descreveu como possuída ou fora de si. Com medo, Charlie fez o que qualquer ser humano em seu juízo normal faria: se escondeu. Quando posteriormente viu uma foto de Annie, relatou que a semelhança física era evidente. Apesar do depoimento, a polícia não retornou à investigação, alegando que, naquela altura, Annie já era considerado oficialmente morta. Outro que teve a infelicidade de desaparecer em meio a tanta estranheza do vale foi John Patterson. Apesar dos esforços de busca, seu corpo nunca foi encontrado.
Ele fazia parte de uma equipe de garimpeiros que também se aventurou no vale atrás de ouro. No último dia em que John foi visto, pela manhã, membros de tribos locais visitaram o acampamento da equipe e deixaram um alerta incomum. Naquela noite, figuras brancas estariam vagando pelo vale. A recomendação: evitar qualquer tipo de contato visual com essas entidades. Naquela mesma noite, os integrantes da expedição relataram sons estranhos, uivos e gritos vindos de diferentes direções, distintos de tudo que já haviam ouvido até então. Vários membros alegaram que estavam cercados por uma presença invisível, algo que parecia querer afastá-los do local. Ao se levantarem no outro dia, nenhum sinal de Patterson. Até hoje, seu desaparecimento permanece sem explicação. O líder da equipe disse mais tarde que jamais se esqueceria da sensação opressiva e ameaçadora que envolveu o acampamento naquela noite. O ano de 1962 acrescentou um novo capítulo à já extensa lista de eventos inexplicáveis do Vale do Homem Sem Cabeça. E dessa vez, os mistérios não se limitaram ao solo. Aparentemente, nem mesmo aviões escapam das anomalias da região. Naquele ano, Blake Mackenzie, um homem saudável, experiente e bem preparado, sobreviveu a um acidente aéreo em uma área remota próxima à região do Rio Flat. Inicialmente, tudo indicava que conseguiria resistir até o resgate. Inclusive chegou a ser visto com vida próximo ao local do impacto, com acesso a alimentos e mantimentos. Além disso, manteve um diário detalhado durante ao menos 42 dias, registrando seu estado físico e mental como estáveis. Mas então, as anotações cessaram abruptamente. A partir daquele ponto, Blake desapareceu sem deixar vestígios. Pouco tempo depois, ainda em 62, uma segunda aeronave caiu na região do Vale Nahani. Um dos ocupantes, um garimpeiro chamado Woodson, foi encontrado morto nas proximidades dos destroços. Contudo, o piloto e os outros 2 passageiros nunca foram encontrados mesmo após extensas buscas. Nos últimos anos, grandes áreas do Parque Nacional Nahani foram oficialmente interditadas ao público. De acordo com as autoridades, a medida visa a preservação ambiental. No entanto, entre estudiosos, exploradores e moradores da região, cresce uma suspeita. Seria essa, na verdade, uma justificativa conveniente para manter o público afastado de algo que permanece sem explicação? E esse foi o vídeo de hoje. Eu confesso que eu fiquei bastante intrigado com esses relatos. Será que é algo sobrenatural? Muitos dizem que provavelmente os responsáveis por esses ataques sejam os Naha, aquela tribo que desapareceu misteriosamente. Outra coisa bastante peculiar é a aparente falta de vontade das autoridades em investigar o caso. Embora eu não acho que seja falta de vontade propriamente dita, mas sim uma forma de tentar abafar os boatos da região. O que vocês acham? Comenta aí. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos episódios. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.